E aí, Lília, tens andado de Uber aqui em Porto Alegre ou não? Não, ainda não tive a oportunidade de conhecer. Esse é o assunto do... E aí, Gustavo, o Uber não foi aprovado essa semana em Porto Alegre, mas ainda tem que voltar para o prefeito e tal. Qual é a tua expectativa disso? Bom, pois é, Silvio, pois é, Lília. Essa questão do Uber realmente já está gerando muita polêmica. E, ao meu ver, ela está tendo dois lados bastante contemplados, de certa forma, que são os taxistas e o Uber. Porém, tem uma terceira parte que não está sendo muito bem contemplada, que é a sociedade. A vontade da sociedade não está sendo muito levada em conta nessas decisões todas. Porque a sociedade ela está querendo sim um serviço melhor, ela está querendo sim uma melhor qualificação naqueles prestadores de serviços de transporte público. A minha posição é a seguinte, que o prefeito, eu acredito que ele vai assinar positivamente, referendando o que foi aprovado na Câmara de Vereadores. Acredito que o prefeito Fortunati vai fazer isso, porque já declarou, já teve posições contrárias à Uber. Porém, eu ainda penso que possa haver alguma forma de regulamentação, que é que alguns vereadores estão pleiteando, que o Uber precisa de uma regulamentação. Porém, eu deixo claro o seguinte, regulamentação não pode ser exploração. Porque o que se tem de encargo de taxa para um táxi operar é absurdo, é absurdo. Uma placa de táxi gira na casa dos 400 mil reais. O senhor quer ter um táxi? Precisa gastar 400 mil reais. Então, para mim, isso é uma exploração. Isso só serve para quê? Para garantir que os barões do táxi continuam detendo o monopólio do serviço. Quem é o maior penalizado nessa situação? É o cidadão, é a sociedade. É a sociedade. Então, eu penso que hoje a gente vê o quê? O serviço de táxi muitas vezes criticado pelo cidadão, pela população, reclamando do atendimento, da condição dos veículos, da educação. E aí surge um serviço desse que isso aí para mim foi espaço deixado pelos taxistas e pelo poder público. O Uber veio atender essa demanda. Eu até acho o seguinte, vendo essa coisa, eu acho que até evoluindo essas coisas, isso vai acontecer, com certeza, nas redes de transporte coletivo regional. Por exemplo, os ônibus que fazem linha, digamos, daqui a Santa Maria, daqui a Uruguaiana, na minha terra e tal, que é uma linha única, é monopólio. E nós sabemos, por exemplo, até Uruguaiana, o valor da passagem é mais alto. Olha só, é mais alto do que ir para Buenos Aires. Porto Alegre e Buenos Aires é mais barato do que ir de Porto Alegre a Uruguaiana, embora seja o dobro do percurso. Por quê? Porque é viagem internacional. Então, essas coisas todas, eu acho que a partir do Uber, dessa contenda toda, essa discussão, Lília, vai nascer alguma coisa também, vamos quebrar monopólios também nessas outras áreas. E acho que é uma coisa, é inimaginável, é incontestavelmente absurda, né, que se pague uma viagem até a Uruguaiana por um transporte coletivo de transporte das transportadoras, mais do que se paga daqui até Buenos Aires. Então, eu acho que realmente o próximo passo vai ser isso, tem muita coisa para acontecer por aí. A questão é o seguinte, que o Uber ele se ampara na Lei 12.578 do Plano Nacional de Mobilidade Urbana. Essa lei ela diz o seguinte, que o poder público ele deve fiscalizar e regulamentar toda essa questão da mobilidade urbana. Porém, não necessariamente ele é obrigado a fornecer a permissão. Então, o Uber se ampara o quê? Que se trata de uma iniciativa da livre iniciativa, então que nesse aspecto eles estariam conforme essa lei. Então, ou seja, há essa discussão que alguns dizem que é legal, outros dizem que é ilegal. Eu até entendo a questão dos taxistas que se mobilizam, às vezes até de forma muito ruidosa, ao meu ver, que inclusive através de agressões, coisas totalmente condenáveis, que a gente não pode aceitar isso numa sociedade. Tá? Eles agridem, eles destroem carro das pessoas que são... Hoje, a gente vê, o cara é suspeito, se tem um carro preto já é perigoso hoje, se tem um carro preto já tá sofrendo um risco. E eles fazem, às vezes, muito barulho, mas assim, não se sustentam em argumentação. Então, eu entendo que eles têm os direitos deles de reclamar. Eu entendo isso. Que realmente eles pagam taxa, pagam muito encargo. Eles estão corretos nesse aspecto. Mas quando a gente já parte para a violência, já parte para a ignorância, já está errado. Na verdade, eu acho que todas essas coisas que estão acontecendo neste mundo moderno, nesse mundo contemporâneo, ela exige que as sociedades elas adaptem a novas circunstâncias e também adaptem as suas legislações, né, para amparar essas coisas novas. Correto. Então, eu que acho que vai acontecer aqui em Porto Alegre, em São Paulo já está mais evoluído que isso, o próprio governo de São Paulo, que é o Fernando Haddad, que é do PT, já admite isso, defende isso, as mentes começam a ser esclarecidas. O absurdo é ter a exigência que se tem hoje para ter um táxi em Porto Alegre. Exato. E pelo serviço e pela contraprestação do serviço. Essa semana, pela primeira vez, eu aproveitei esse serviço com a minha filha e realmente é uma coisa, tu entra no aplicativo, em 5 minutos você está com o serviço bem prestado, conforto no carro, enfim, todas as coisas. Então, isso que nós temos que evoluir para ele, não impedir isso em função de deixar uma situação já retrógrada continuar convivendo conosco, né? Esse é o problema. É que justamente falou agora, pegando essa oportunidade, em São Paulo, o próprio prefeito do PT
está se dando conta disso. Até porque existe uma questão cultural aí envolvida. Que o paulistano ele não vai aceitar muitas coisas, ele já tem uma mentalidade mais... Aqui a gente tem uma mentalidade de mini Havana. Então, assim, toda inovação que vem para contribuir com a sociedade já é, não, só um pouquinho. Então, o que acontece? O maior penalizado é a população. Porque quando alguém detém um monopólio no serviço, esse serviço acaba sendo prestado de forma desleixada. Então, o que eu defendo? O que eu defendo é o seguinte, que a gente tem que sentar e conversar, inclusive pensar em reduzir esses encargos que o taxista tem. E por que 400 mil? Inclusive, até quero deixar aqui, existe um boato que para mim isso tem que ser apurado, que o diretor-presidente da EPTC, o senhor Vanderlei Capelari, tem uma frota de 15 táxis. Ele já deu uma explicação nisso, ele deu uma entrevista para a RBS TV, é importante dizer, é um primo dele que tem o mesmo sobrenome, ele não tem nada a ver com a coisa, é da família, e já tinha antes dele ser, entendeu? Eu acho que tem que se ponderar isso aí. Eu também não sou muito... mas, enfim, ele já tinha isso, era um serviço que o primo dele tinha, ele não tem nada a ver com isso, ele já deu esse esclarecimento, o Vanderlei Capelari. Mas às vezes essa coisa de primo a gente sabe como é que é, né? Mas tudo bem. A explicação dele foi que antes, bem antes, o primo dele já tinha. Então, enfim, eu só penso que, de qualquer forma, esses encargos, toda essa exigência que tem em cima do taxista, isso aí tem que ser revisto. Exatamente, e o Uber vai trazer benefício para ele. Exato. Na medida em que vai abrir o debate, essas questões todas, né? Exato. E tirar esse encargo. Então, vai remontar, digamos, a estrutura legal que ampara o negócio táxi em Porto Alegre. Eu acho que a gente tem que deixar claro o seguinte, que a posição aqui não é de ser contrário ao táxi. Pelo contrário, eu sou a favor do táxi. Mas que o serviço seja bom, seja bem prestado. A favor e também do serviço o taxista não seja explorado. Um serviço bem feito não seja explorado, e que esteja atendendo aos reclamos da população. Então, eu acho que tem que realmente ser revisto isso. Tem que ser revisto. Por que uma placa 400 mil é um absurdo, é uma coisa obscena. Tá certo. Então, acho que a gente tem que rever essas posições e a sociedade ela tem que prestar atenção que a nossa cidade de Porto Alegre ela tem que estar em direção ao avanço, ao desenvolvimento e não ao atraso. Tá certo. Então, a gente tem que ir na tendência positiva. Tá certo. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.